A verdade é que ninguém se importa com você e isso pode ser extremamente libertador. Eu quero começar te contando uma breve história que aconteceu comigo. Eu e minha amiga estávamos em um shopping de classe A, de grandes marcas aqui em São Paulo, e ela estava extremamente incomodada. Ela não costuma frequentar esse tipo de ambiente e ela não estava se sentindo bonita, não estava se sentindo adequada para aquele ambiente, não achou que a roupa estava condizente com o ambiente. Ela se sentiu mal, se sentiu desconfortável, porque aquele shopping era elitizado demais para ela, segundo a própria cabeça dela. A gente subia, descia a escada rolante e ela sempre falando: a pessoa tá olhando para mim, fulano olhou para mim, ficou me encarando, ai que não sei o quê, me olhou de cima a baixo. E foi assim durante todo o passeio ali naquele shopping. Tudo era uma fixação da mente dela. Ninguém estava olhando para ela, eu não via pessoas olhando para ela. Ao mesmo tempo ela falava, aquela pessoa acabou de olhar para mim, e eu estava olhando também para aquela pessoa. As pessoas se olham normalmente e não vi nenhum olhar julgador ou nenhum comentário maldoso, algo do tipo. Ela estava normal, ela não estava usando nada que pudesse chamar a atenção. E olhando de fora, eu imagino que ela estava projetando tudo isso. Tudo isso passava pela cabeça dela e ela dava um jeito de dizer que aquilo realmente estava acontecendo, que ela estava sendo julgada quando na verdade não estava. E esse é um fenômeno psicológico que acontece, que a gente chama de efeito holofote. É como se tivesse uma luz, um holofote em cima de você e que todo mundo tivesse só te observando, te julgando, e é isso que ela sentiu. Parecia que tinha um holofote gritando: sou pobre, não pertenço a esse ambiente. Estou dizendo que ela se via dessa forma, entende? Não é que as pessoas estavam julgando. E por que que a gente sente tudo isso? Primeiro porque a gente veio desse efeito de sobrevivência, da gente estar em grupo, da gente ser aceito. Então a gente tem essa necessidade de pertencer. Então quando a gente se sente deslocado daquele ambiente, deslocado daquele grupo, deslocado por alguma ação, a gente cria automaticamente esse mecanismo de defesa de pera, tem algo errado, estão me julgando, então o que eu posso fazer? Ou não pertenço a esse lugar, ou o que eu posso fazer para me adaptar a este local, a este ambiente? Outro ponto que também nos faz ter essa sensação é a autoconsciência excessiva, ou seja, como nós estamos dentro dos nossos próprios pensamentos, o tempo todo a gente está pensando, a gente está processando as nossas emoções, todas as nossas inseguranças, as nossas crenças, é normal, bem entre aspas, que a gente crie essa autoconsciência excessiva, ou seja, que tudo gire ao nosso redor, porque a gente está projetando conforme a nossa sensação, a nossa experiência. É o famoso ego também, que a gente acha que, sabe, o mundo gira ao nosso redor. Então a gente precisa também ter esse controle de falar, pera, não é bem assim, eu não sou o centro do universo. O terceiro ponto que também nos faz sentir dessa maneira é a educação que a gente teve. Então a gente tem essa cultura também de muitos pais, ou até mesmo na escola, ou às vezes, enfim, com amigos, as pessoas sempre dizem assim, ah, o que que os outros vão pensar? O que que o seu parente vai pensar de você? O que que fulano de tal vai pensar sobre você? Ou até mesmo falar assim, cuidado, se comporta bem, senão você vai passar vergonha. Não faz isso que você vai passar vergonha. Então, a gente já é alertado e a gente já cria também esse bloqueio, podemos dizer assim, de que a gente não pode desagradar ou a gente não pode chamar essa atenção excessiva, porque assim, o que que os outros vão pensar da gente? Ou o que que fulano de tal, porque às vezes a gente projeta em alguma pessoa específica. Isso acontece muito. Ah, o que que o seu pai vai pensar de você? O que seu tio, seu vô? E muitas pessoas deixam de se expressar por causa disso, porque ficam preocupadas com um grupo de pessoas ou com algum familiar, algum amigo, algum chefe, pessoas do trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Cada momento da vida parece que a gente escolhe algumas pessoas para a gente se preocupar. É como se a gente tivesse que dar satisfação para aquela pessoa e agir conforme aquela pessoa espera que a gente haja. Então, esse também é um ponto que faz com que a gente crie esse efeito holofote na nossa cabeça, pensando sempre que estão de olho
na gente que a gente não pode fazer o contrário do que espera. O quarto ponto é a questão também das redes sociais, a comparação, tudo isso amplificou muito mais. Hoje a gente tem como comparar a nossa vida e isso faz com que a gente também seja exposto a vidas perfeitas, milimetricamente planejadas e também adaptadas para serem aprovadas pelos outros, porque nas redes sociais as pessoas estão ali também julgando, falando, opinando sobre a vida alheia, sobre algo que não lhe pertence. Então a gente cria também mais esse receio e esse medo de se expor, porque estamos também atualmente em um ambiente mais suscetível a isso, porque diferentemente de anos atrás, que a gente não tinha esse excesso de exposição, no máximo que você iria se expor seria para um grupo ali do seu trabalho, um grupo da sua escola, da sua faculdade, para aquele seu vizinho, aquela sua vizinha fofoqueira que queria saber da sua vida. E hoje em dia são milhares e milhares de pessoas fofoqueiras, podemos dizer assim, que estão ali esperando a próxima notícia. Agora, eu comecei o vídeo dizendo que as pessoas não se importam com você e como que você pode tirar proveito disso. E por que que eu digo isso, que as pessoas, por mais que a gente tenha a rede social, a exposição, e por mais que em alguns momentos as pessoas vão sim falar de algum comportamento ou até mesmo da sua vida, as pessoas não estão se importando com você da maneira que você pensa. Então, o primeiro ponto é essa questão do efeito do holofote, que a gente cria essa ilusão na nossa cabeça. E um outro ponto é que as pessoas, elas estão sempre voltadas. Então, se você, pensa comigo, se você cria esse efeito holofote na sua cabeça, quem está do lado também cria a mesma história. Por quê? Lembra da questão dos pensamentos? Se você está preocupada com seus próprios pensamentos, a outra pessoa também, e assim sucessivamente. Ou seja, cada um está preocupado com seus próprios problemas. E aí, quando sobra um tempinho, você fala dos outros, a pessoa ali comenta da celebridade. Até mesmo o exemplo da celebridade é um bom exemplo, porque quando acontece algo muito impactante, que aquela celebridade vira alvo de fofoca, de ataques, de hate, enfim, quando ela está muito no holofote de verdade, por um grupo de pessoas, porque isso é muito difícil que uma pessoa esteja no holofote para o mundo inteiro, a não ser presidentes, cargos muito importantes, mas geralmente aquela pessoa se torna o centro das atenções para um grupo específico. Por mais que essa pessoa esteja, sim, sendo bombardeada naquele momento, vamos pensar que 5 minutos depois, 10 minutos depois ou alguns dias depois, todo mundo já esqueceu. Não é à toa quando surgem pessoas que viralizam por algum motivo, ou que fizeram uma grande besteira, ou que vazou algum vídeo, as pessoas comentam naquele momento, mas daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, ninguém mais lembra, ninguém mais sabe quem é aquela pessoa. As pessoas voltam a viver a sua própria vida, as pessoas voltam a se preocupar com seus próprios problemas, a olhar para o seu próprio umbigo, porque é isso, a gente está vivendo numa vida, num ritmo tão acelerado que são muitos problemas que a gente tem que enfrentar todos os dias, é um leão a cada dia. Então, as pessoas não têm esse tempo todo que a gente acha que elas têm para ficar falando, para, sabe, no máximo, vai ser um pouquinho ali, você vai ser alvo num almoço de domingo e só. Esses dias eu vi um comentário que inclusive faz muito sentido, que dizia assim: quando alguém morre, independente de quantos amigos, familiares ou quão famosa a pessoa seja, em pouco tempo as pessoas prosseguem a vida sem aquela pessoa. Sendo assim, só o que importa é o que você faz com você mesmo enquanto está vivo, é o que importa. Eu achei interessante porque esse é um fenômeno que ocorre também, porque quando morre alguma pessoa, seja uma pessoa próxima ou até mesmo uma celebridade e que mexe com o Brasil, por exemplo, tivemos perdas recentes no Brasil, podemos dizer, celebridades, Marília Mendonça teve um choque muito grande porque foi um acidente aéreo, tivemos também o Paulo Gustavo, que também foi uma perda muito significativa para a arte. Tivemos a perda recente também do Silvio Santos, por mais que ele já estivesse com uma certa idade, ele significava muito
para o entretenimento brasileiro. Então, quando tem uma celebridade com bastante expressão e ela morre, existe uma comoção naquele momento e as pessoas ficam tristes, as pessoas falam sobre isso, inclusive pessoas vão seguir aquele perfil, que é bem estranho, na verdade, esse movimento após a morte. Mas depois, é como eu disse lá no início do vídeo, as pessoas voltam a viver as suas vidas. Até porque é assim quando acontece com a gente, mais próximo, um amigo, um familiar, a gente tem que prosseguir, a gente tem que continuar. Algumas pessoas vão sofrer por mais tempo, algumas pessoas vão se lembrar por mais tempo, mas a grande maioria vai seguir, vai comentar um dia, vai ficar triste no outro e vai seguir. E por que eu tô dizendo tudo isso? Por que eu achei interessante separar esse comentário que eu vi? Porque a gente muitas vezes deixa de fazer as coisas por medo do julgamento do outro, porque a gente se acha importante demais para o outro, porque o outro vai dizer, o que o outro vai julgar. E na verdade, vai durar muito pouco. Por mais que essa pessoa realmente fale, porque muitas vezes não fala, às vezes é só na nossa cabeça que a gente acha que a pessoa está preocupada, vai durar pouco tempo. Para uma vida inteira que a gente tem para viver para agradar os outros. Quando a gente não se agrada, quando a gente não faz aquilo que realmente vale a pena para a gente. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Quantas vezes você, por exemplo, deixou de se expor na rede social? Quantas vezes você deixou de gravar um conteúdo? Quantas vezes você já pensou em abrir, de repente, um canal no YouTube ou divulgar o seu trabalho ou começar como influencer, não sei, divulgar o seu negócio na rede social, no Instagram, falar em frente a uma câmera e você não fez isso, você não começou a criar conteúdo porque você acha que todo mundo vai te julgar, porque todos os seus conhecidos vão ficar te criticando, vão fazer até grupinhos para falar mal de você. Isso pode acontecer? Pode. Mas pensa, não vai durar muito tempo, porque as pessoas têm, cada um tem o seu corre na vida, cada um tem as suas dificuldades, os seus boletos para pagar. Então, não vai durar muito tempo a ponto de você se paralisar uma vida inteira e perder as oportunidades que você pode ter e aproveitar por causa de opiniões, daquilo que você acha que o outro vai dizer a seu respeito e que talvez nem diga. Eu tenho um curso de comunicação e oratória e eu vejo muitos alunos, eles chegam e me relatam essa dificuldade. Eu tenho vergonha do que vão dizer, o que vão falar na minha sala, o que vão falar no meu trabalho, ou o que os meus parentes vão dizer. Então, a boa parte das pessoas não tem uma dificuldade na fala, não tem uma dificuldade para se comunicar, para se expressar. A verdade é que essas pessoas têm medo de serem julgadas. Elas não encaram o julgamento. E muitas vezes esse julgamento são delas mesmas. Porque começa, o julgamento primeiro passa por você. Você se julga primeiro e acha que todo mundo vai ter essa mesma opinião, esse mesmo julgamento. Então, muitas vezes é você projetando isso para fora, entende? E não só nessa parte de você se comunicar, de você se expressar. Aliás, eu sempre deixo o link aqui se você tiver interesse em aprofundar mais na sua comunicação, na sua oratória, falar com mais confiança, com naturalidade para divulgar o seu trabalho. Eu sempre deixo o link aqui para você conhecer o treinamento, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aonde mais eu quero aprofundar com você? Quantas pessoas, muitas vezes, deixam de fazer uma transição de carreira por causa que as pessoas vão pensar de mim. A pessoa escolhe uma faculdade porque o que meu pai vai pensar de mim, o que meu avô vai pensar de mim. Às vezes você não toma decisões porque as pessoas vão, na sua cabeça, o que as pessoas vão falar sobre você. E até mesmo tem gente que precisa separar um casamento, terminar um relacionamento e a pessoa fica pensando, que vão dizer a meu respeito. Eu lembro que quando eu vim para São Paulo, eu vim bem nova, eu vim sozinha, minha família toda de Belo Horizonte, e eu vim sem os meus pais para cá com 19 anos, eu vim a trabalho. E eu lembro que eu tinha iniciado a faculdade já em BH,
e eu tive que trancar, porque eu ia dar continuidade aqui em São Paulo, e no primeiro momento eu ficaria parada para adaptação. E eu lembro que depois algumas amigas na minha sala disseram que uma pessoa X, que eu nem tinha tanta amizade assim, na verdade conhecia ali por ser da sala, disse o que ela tá achando, a pior coisa que ela tá fazendo da vida dela. E várias pessoas me julgaram, falaram, julgaram também os meus pais, a minha mãe, como assim você vai deixar essa menina aí sozinha pra lá? Porque assim, pensa, 19, quando eu tinha 19 anos, o mundo não era do jeito, não era tão tecnológico, não tinha esse acesso todo que a gente tem hoje. Hoje é muito mais fácil a gente se falar por vídeo, não tinha toda essa possibilidade que a gente vê hoje. O celular era um piquitito assim, que não tinha câmera direita, era aquela fotinho toda cheia de pixel, toda craquelada. A gente não conseguia ter essa comunicação tão fácil, tão fluida que a gente tem hoje. Então, imagina se eu tivesse levado em consideração todas as pessoas que falam, melhor eu não ir, melhor eu ficar aqui. Imagina tudo que eu iria deixar de viver, tudo que eu deixaria de aprender, de amadurecer, o quanto foi importante para mim sair da casa dos meus pais naquele momento, vir para outra cidade, tanto que eu aprendi, tanto que eu sofri, batalhei também, não foi fácil, nada fácil, na verdade, passei por muito perrengue, mas foi muito positivo. Foi extremamente positivo para mim. Porque se eu tivesse ficado lá, eu não teria tido a metade das experiências que eu tive depois, realizado tanta coisa que eu realizei e crescido também como pessoa. Isso foi muito importante, o tanto que eu amadureci. Agora, as pessoas vão julgar, só que eu devolvo a frase do início. As pessoas não estão preocupadas com você, da forma que você imagina. As pessoas não estão nem aí para você da forma que você imagina. E esse medo do julgamento ele é tão real que tem pessoas que inclusive saem do país para poderem tentar a vida, ter uma vida mais digna, ganhar mais dinheiro. E naquele país, no novo país onde elas não conhecem ninguém, elas se sujeitam a trabalhos que talvez aqui no Brasil, no país de origem, elas não iriam se sujeitar. Porque se elas se sujeitassem àqueles empregos aqui, no país de origem, aonde elas nasceram, as pessoas iriam julgar, iriam criticar. Mas como elas estão num país diferente, que não conhecem ninguém, tá tudo certo, tá tudo bem. Então você vê como que isso é real e o quanto a gente muitas vezes está balizando a nossa vida para querer provar algo para alguém que não tá nem aí pra gente, que vai virar a página, que vai falar do próximo, e do próximo é sempre o próximo, o novo. Em algum momento você pode estar em alta para aquela pessoa, mas vai durar pouco, entende? Vai durar pouco perto da sua vida, perto do todo que você pode viver e usufruir e conquistar se você fizer aquilo que precisa ser feito, aquilo que realmente o seu coração está te chamando e não o que a sua mente está criando e te dizendo para não fazer porque os outros vão te julgar. Inclusive tem um tratamento de choque que se você quiser fazer é bem interessante, é você passar alguma vergonha em público, é você se expor de alguma forma que você não teria coragem de se expor, para você perceber que, no máximo, vão dar aquela olhada e depois vão continuar a vida. Tem um exemplo recente que aconteceu de um homem que foi demitido na Faria Lima e ele desceu da empresa e tirou as roupas e ficou andando ali sem as roupas. Obviamente ele foi detido, mas imagina como chocou todo mundo, inclusive pessoas filmaram e tudo mais, chocou todo mundo que estava ali. Agora, todo mundo ficou chocado, mas minutos depois estava todo mundo vivendo a sua vida. Eu estou trazendo um exemplo bem discrepante, não é para você fazer isso, se expor a esse ridículo, não tem necessidade, até porque ele pode ser preso por isso, responder processo, enfim. Nem sei o que isso deu depois, não fui atrás para entender melhor o caso, mas quando você se expõe a essas situações, ou fala mais alto num shopping, inclusive tem um teste que o Rafael Grata fez, um vídeo dele que viralizou lá no Instagram, que ele mostrou isso, ele começa a cumprimentar as pessoas, ele começa a falar mais alto, ele agacha, enfim, ele faz alguns movimentos diferentes no meio do shopping lotado, as pessoas olham, se espantam, depois seguem vivendo a vida. E isso mostra
essa questão, isso reforça essa questão. O quanto não vale a pena a gente se privar daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente realmente quer, por causa da opinião do outro. Porque a gente não importa tanto assim, porque o outro também está preocupado com a própria vida. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e eu te vejo nesse próximo aqui.